sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Foco do CHAP. E hoje trazemos um assunto de extrema importância, o risco de infecções. E é claro, principalmente nesse período de carnaval, de festas populares, de viagens, de aglomerações, que são momentos que a gente dá liberdade aí para descontração, mas temos também que dar atenção à nossa saúde. E é claro, esse episódio é uma parceria com a Clivale Mais, que é uma clínica com mais de 45 especialidades, faz aí exames de imagem, exames laboratoriais e também está localizado nas principais unidades de shoppings aí de Salvador e de Lauro de Freitas, no Shopping Paralela, no Shopping da Bahia, no Parque Shopping Bahia também, trazendo aí mais segurança e acesso fácil à saúde. E é claro que eu não poderia participar desse bate-papo sozinha, e aqui ao meu lado estamos com a doutora Andréa Alves, infectologista. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa, você que é formada aí na Faculdade de Medicina do Centro Universitário Zarnes, residência médica pelo Hospital das Clínicas em Salvador, pós-graduação em Imunologia e Microbiologia pela Faculdade Inesp. Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite. É muito importante, né, a gente está falando aí sobre essas doenças, né, que surgem aí durante o Carnaval, que é uma das maiores festas, né, que a gente tem aqui no planeta. É isso, doutora Andréa. E pra gente começar, a gente sabe que o Carnaval é um momento de muita alegria, muita descontração. As pessoas esquecem de ter aquele autocuidado muitas vezes, porque estão ali naquele momento de descontração entre os amigos. E o contato próximo é muito perigoso em alguns casos, não é? Principalmente nessas festas longas. Por que que nesses períodos o risco aumenta? Então, o Carnaval é uma festa, né, que a gente tem muita aglomeração, então esse contato próximo, muitas pessoas juntas, acabam, né, aumentando o risco de contaminação, principalmente por gotículas, né. É um período também que as pessoas fazem, né, e abusam muito de bebida alcoólica. A bebida alcoólica em grande quantidade pode acabar aí diminuindo o nosso sistema de defesa, né. E isso contribui para que as pessoas acabem, né, estando mais propícias a essas infecções. Também vale lembrar, né, que o período do Carnaval, como todo mundo sabe, é um período em que as pessoas, né, têm mais relacionamentos, têm relações sexuais, se beijam, se abraçam, né. E é nesse período aí que é importante a gente estar falando aí do uso de preservativo, né. Então, o Carnaval é uma festa muito boa. É muito divertida, a gente tem que curtir, claro, mas a gente também tem que curtir com responsabilidade. Então tá anotado, o problema não é a festa, mas sim a falta de prevenção. Você que vai curtir o Carnaval e as festas populares, lembre de se cuidar muito bem. E doutora, quais são os principais riscos durante essas festas? No Carnaval nós temos aí, né, um aumento, uma incidência aí nas viroses, né, que são as infecções respiratórias. Sim. E as infecções gastrointestinais. Esses tipos de infecções são provocadas, né, por transmissão de gotículas, né, então esse contato próximo acaba aumentando. Também, né, o compartilhamento de objetos pessoais, como copo, né, talheres, latas, né, de refrigerante, de cerveja, né, também acaba aumentando a incidência. É um período também que as pessoas acabam, né, deixando de lado o uso do preservativo, e aí a gente tem um aumento também em relação às infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que lembrar também que não necessariamente a gente adquirindo, né, uma infecção durante o Carnaval, a gente vai vir apresentar esses sintomas no próprio Carnaval. Então, geralmente as viroses vêm aí, né, depois do Carnaval, elas surgem. E se for um quadro gripal, a gente geralmente tem um tempo aí de incubação, né? O tempo de incubação é um período que a gente demora, né, de contrair um vírus e uma bactéria e ter os sintomas. E em algumas doenças isso pode ser muito rápido, e em algumas outras doenças, como as infecções sexualmente transmissíveis, isso aí pode demorar de vir aparecer. Então, não necessariamente a gente vai ter, né, um contato com esses vírus, com essas bactérias, e logo no Carnaval a gente vai ficar gripado, vai ter diarreia, né, ou vai aparecer aí com uma lesão. Isso aí geralmente vem aparecer após o período do Carnaval. É isso, então a ausência de sintomas não significa nada. Você pode vir sim a contrair alguma dessas infecções, mas como a doutora falou, os sintomas podem vir mais pra frente, então é importante você se cuidar, manter seus exames em dia também para poder, né, estar sempre saudável. E doutora, falando já no campo da prevenção, porque as pessoas vão pra rua, mas
não querem saber muito, não querem pensar muito nas consequências, mas é importante se prevenir. O que não pode faltar no cuidado da saúde preventiva? A primeira coisa é ter a vacinação em dia, né? Então, a gente aí tem vacinas que previnem contra várias doenças, né? Influenza, Covid, HPV, hepatite B. A segunda, né, é ter uma boa noite de sono, né? Se hidratar, beber bastante líquido, né? Para a imunidade estar adequada. E a mais importante do meu campo é usar preservativo, né? Então, a gente vem vindo aí que cada vez mais as pessoas estão usando menos a camisinha, né? E a camisinha, ela protege aí cerca de 95 a 100%, né? A chance de a gente ter uma contaminação pelas infecções sexualmente transmissíveis. Doutora, agora a gente vai fazer um bate-bola rápido sobre mitos e verdades referente a essas infecções, porque as pessoas acreditam que só pega infecção quem tem muitos parceiros. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito muito grande, né? Então, assim, não necessariamente uma pessoa, né, tem vários parceiros para ter uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Em uma única relação sexual, a gente já pode se contaminar, né? E aí eu também venho chamar a atenção nesse termo, né, relacionado ao IST, né, as infecções sexualmente transmissíveis. No passado, a gente conhecia as ISTs como DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas ainda utilizam esse termo. Por que o termo mudou? Não é mais doença, é infecção. Porque o termo doença sexualmente transmissível, nos leva a pensar que para ter uma IST eu preciso estar doente, eu preciso ter sintoma. Então, muitas vezes eu vejo alguém falar, mas eu olhei, eu não vi nenhuma lesão, né, na região genital, ele não tinha nenhuma ferida, ela não tinha nada na boca, né? E não necessariamente uma pessoa que tem uma IST, ela precisa ter sintoma, tá? Então, eu chamo bastante a atenção a isso porque as pessoas geralmente acham que para estar contaminada com uma infecção sexualmente transmissível, ela precisa estar doente, ela precisa ter sintoma. E isso não é verdade. Ou seja, então você já matou aqui o outro mito que eu já ia perguntar, que se não tiver sintomas, não precisa fazer exame. Não. Isso aí também é um mito, né? Então, a gente recomenda que quem tem vida sexualmente ativa, né, esteja aí se testando pelo menos anualmente. Essa periodicidade vai depender muito do contexto de cada pessoa. Então, tem algumas pessoas que são casadas, parceiro fixo, isso aí é necessário. Tem algumas outras pessoas que têm uma relação desprotegida, né? Então, a gente vai acompanhar, vai fazer sorologia no momento, vai fazer 30 dias depois, 90 dias depois. Isso é muito individualizado, a periodicidade que a gente faz essas sorologias, tá? Mas isso aí realmente é um mito. É mito ou verdade, doutora? O preservativo reduz muito o risco de infecção? Sim, o preservativo, né, como eu falei, ele diminui muito, em cerca de 95 a 100%, né, dos casos. Eu chamo a atenção aí apenas para o HPV, né, o HPV que é um vírus, né, mundialmente conhecido, né, que está muito relacionado ao câncer de colo de útero. A camisinha tem uma proteção menor porque a transmissão se dá por constricção, né, por contato. Então, muitas vezes aquela parte que a camisinha não abriga, né, que é o testículo, a base do pênis, né, acaba tendo o contato e ocorre uma transmissão. Mas para as outras doenças, como HIV, sífilis, HTLV, hepatite B, hepatite C, clamídia, gonorreia, né, a camisinha aí, ela tem uma atuação de quase 100%. Tomar antibiótico resulta aí na prevenção da infecção. Mito ou verdade? Olha, é um mito, né, se for feito de forma indiscriminada. Por quê? Porque quem se automedica, né, ela não sabe o que ela está tratando, né? E a gente acaba aumentando aí o risco de a gente ter uma resistência microbiana, né, a bactéria ficar resistente. Existe atualmente um modelo de prevenção que é a Doxipep, né, que vem sendo utilizada em outros países, que consiste sim em você utilizar um antibiótico até 72 horas após uma relação. Esse tipo de prevenção protege aí o risco, né, de gonorreia, de sífilis e de clamídia. Aqui no Brasil a gente ainda não tem incorporado esse protocolo, né, então ele ainda não é utilizado, né,
na rede por conta de não ser protocolado. Então a gente não indica, né, esse uso, né, de antibiótico aí por conta própria como uma forma de prevenção. O álcool em excesso diminui a imunidade, mito ou verdade? Verdade, e aí por muitas coisas. O álcool, né, ele tem um efeito direto mesmo no sistema imunológico, ele diminui a atuação aí das células da imunidade. Além desse efeito direto, ele também, né, quem faz ingesta de bebida alcoólica acaba se alimentando mal, acaba, né, ficando de ressaca, não tem um sono também adequado, e também tem a questão da desidratação, né, que quem faz a ingesta aí de bebida alcoólica acaba ficando desidratado. Então, ele realmente tem todo esse efeito. Quando que o paciente deve procurar ajuda? Quais são os sinais claros ou até mesmo a falta de sinais nesse caso? Então, aí eu queria chamar a atenção em relação às relações sexuais desprotegidas que acontecem. Então, quando a gente tem uma relação sexual desprotegida, muitas vezes a pessoa acha que não tem mais o que fazer. Existe sim uma profilaxia, né, para o HIV, que é conhecida como PEP, né, que é uma profilaxia pós-exposição. Então essa profilaxia, ela é feita, né, até 72 horas após uma relação, e ela protege aí quase 100% o risco, né, dessa pessoa adquirir o HIV nessa relação desprotegida que ele teve. Esse modelo aí é oferecido pelo SUS, inclusive, né, no circuito do carnaval existem centros de testagem, tá, de teste rápido, de HIV, de hepatite B, de hepatite C, e existe também a prescrição desse medicamento que é feito por 28 dias. Tá? É um medicamento que é bem tolerado, a maioria das pessoas utilizam, tá certo? Os outros cuidados, né, que a gente deve ter aí de procurar um médico. Se tiver algum sintoma, aparecer alguma lesão na região genital, às vezes a gente acha que não é, fica na dúvida, procure o médico, procure o infectologista, procure o urologista ou seu ginecologista para poder avaliar, né? E também como uma forma de prevenção, né? Quem quer fazer testagem aí de rotina, né, sorologias para poder, né, a gente tá rastreando esse tipo de doença. E aí vale lembrar mais uma vez que não necessariamente ter uma IST existe você estar com sintoma. Então a gente tem que estar assim, se testando regularmente, entendeu? E é aí que entra um assunto muito importante. Muitas pessoas deixam de se cuidar por falta de plano de saúde, por não ter acesso, mas a Clivale Mais tem tudo aí para te atender com todas as especialidades, exames, tem uma estrutura completa para poder te receber, localização estratégica para te receber muito bem, para ter o seu atendimento especializado. E é claro que para facilitar ainda mais esse atendimento, a Clivale Mais atende pelo aplicativo CHAP Saúde. Você pode baixar o aplicativo para agendar a sua consulta, lá você tem descontos de até 70%, tem a telemedicina, você pode incluir até 2 pessoas como dependentes suas ali, tem opções de parcelamento para poder facilitar o pagamento ali na hora de fazer os seus exames, então não tem desculpa, você consegue se cuidar pagando pouco, mas também ali tendo acesso a toda uma estrutura completa. Então baixe agora o CHAP Saúde, agende a sua consulta e vamos se cuidar, né? Porque o carnaval é um momento de curtir, mas também de prestar atenção no próprio corpo. Muito obrigada, doutora, pelo papo, por trazer esses esclarecimentos, né? Que a galera fica muito na dúvida do que é que acontece. Beijei, mas tô com medo de pegar uma doença, já fica naqueles mitos de que só o beijo pode estar trazendo aquela doença, não é mesmo? Isso. Então, como eu falei, né, o carnaval é um período de alegria, a gente tem que curtir, né, mas a gente tem que curtir com responsabilidade. Então, não é só com transmissão pelo beijo, tá? Algumas doenças não são transmitidas pelo beijo, como algumas ISTs não são, tá? Então, o herpes, né, é um vírus que é transmitido pelo beijo, é transmitido por um contato com um copo, com um talher contaminado e também é transmitido sexualmente, tá? Existem outras infecções que são transmitidas pelo sexo, pelo compartilhamento de agulhas, e existem esses vírus que são bastante transmitidos durante o carnaval por conta da aglomeração, né? Por a gente estar muito próximo ao outro, que são esses vírus respiratórios, vírus gastrointestinais, bactérias também, né? Então é importante aí a gente ter esse cuidado.
É isso, muito obrigada, doutora. E lembre-se, o carnaval é um momento de alegria, mas a sua saúde vem em primeiro lugar. Então se previna, se cuide e no mais procure um especialista médico para o caso de você ter dúvidas se está com alguma doença infecciosa, para poder ter certeza. E a gente fica por aqui e te esperamos no próximo episódio.